Jornal da Manhã. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Transtornos com a chuva, o fim de semana foi complicado. Barra Velha decretou situação de emergência e aqui no Vale, Timbó, Indaial e Blumenau também registraram estragos. A Associação de Municípios do Vale Europeu cobra a Celesc e o governo do estado por solução imediata às quedas de energia no Vale. Susto em Blumenau, um incêndio em um transformador mobilizou os bombeiros e um supermercado precisou ser evacuado às pressas. Acidente no litoral, parte de um camarote desabou durante o festival de Réveillon em Itajaí, deixando 6 pessoas feridas. Em Gaspar, um homem foi preso em flagrante tentando passar uma nota falsa de R$100 em um supermercado. Fique atento ao trânsito, a Polícia Rodoviária Federal alerta que o movimento nas rodovias deve subir 75% antes da virada. E para quem vai de ônibus, a rodoviária de Blumenau terá 470 veículos extras. E atenção motorista, amanhã tem interdição total na ponte da Rua Santa Maria, aqui em Blumenau. Dinheiro no bolso, mais de 152 mil segurados do INSS começam 2026 com fôlego extra, após a liberação de mais de R$2 bilhões em atrasados. Virada do ano, Navegantes e Itajaí preparam uma queima de fogos sincronizada. E você vai para o mar, atenção, hein? As correntes de retorno são o principal risco de afogamento agora no verão. E na previsão do tempo, a última semana do ano começa com alerta para temporais em todo o estado. E esse calorão vai continuar. Daqui a pouco os meteorologistas do Alerta Blue vão trazer todos os detalhes para você. É prestação de serviço, é assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber na última segunda-feira do ano está aqui no Jornal da Manhã. Fique com a gente. Ótimo dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Maurício Catani. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã na internet, no jovempanblumenau.com.br ou ainda através do nosso aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente também nas redes sociais, @jovempanblumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03, 7h03. Barra Velha, no norte de Santa Catarina, decretou situação de emergência ontem, domingo, após fortes chuvas atingirem a cidade. Em apenas 40 minutos foram registrados 70 milímetros de chuva. O temporal causou alagamentos em várias ruas e mobilizou bombeiros e equipes da assistência social. Ao todo, foram registradas 40 ocorrências com danos em casas, comércios e estruturas públicas. 8 pessoas ficaram desalojadas e cerca de 60 casas foram afetadas. Timbó também foi atingida pela forte chuva no último sábado. A Defesa Civil atendeu 7 ocorrências de quedas de árvores sobre via pública e 2 alagamentos. Os registros foram nos bairros Mulde Alta, Pomeranos e Imigrantes. Ontem mesmo, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras trabalhavam na limpeza das ruas. Outra cidade da região que teve estragos foi Indaial. Foram registrados 2 alagamentos em residências, 2 quedas de árvores e o transbordamento de um ribeirão no bairro Encano do Norte. Já aqui em Blumenau, várias ruas tiveram pontos de alagamento devido à forte chuva no fim de semana. Segundo a Defesa Civil, 15 ocorrências foram registradas. E a última semana de 2025 inicia com risco elevado para temporais aqui em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil. Até amanhã, terça-feira, a previsão de chuva intensa, raios, rajadas de vento e possível granizo. O risco é moderado a alto para alagamentos, enxurradas, destelhamentos e quedas de energia. No domingo, os temporais começaram pelo oeste. E nesta segunda e terça-feira, a instabilidade se intensifica, especialmente no norte, aqui no Vale do Itajaí e também no litoral. Então, vamos conferir agora a previsão do tempo.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. O dia vai amanhecendo aqui na terceira maior cidade de Santa Catarina. A temperatura agora é de 25 graus, tempo com nebulosidade variada. Então vamos saber como é que vai ficar o tempo ao longo desta segunda-feira e também já uma prévia para os próximos dias, essa última semana do ano, com a meteorologista Tatiane Martins, diretamente do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense. Ô Tatiane, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Começamos esta terça-feira com céu nublado aqui na região de Blumenau. Ao longo da manhã, a nebulosidade diminui um pouco, ocorrem aberturas de sol e a temperatura segue em elevação. A tarde desta terça-feira é mais uma vez abafada, máxima hoje oscilando em torno dos 31, 32 graus no município. O calor e a alta umidade acabam favorecendo a formação de instabilidades e por isso, entre tarde e noite desta terça-feira, tem condição para pancadas de chuva com trovoadas na região de Blumenau e inclusive não se descarta o risco para temporais isolados e chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso 7h06 agora, 7h06. E a Associação de Municípios do Vale Europeu, a ANVI, cobrou da Celesc e do governo do estado uma solução imediata para as frequentes quedas de energia na região. Prefeitos relatam interrupções prolongadas nas últimas semanas, agravadas pelos temporais de fim de ano. Em alguns municípios, bairros ficaram até 48 horas sem energia elétrica. No último sábado, novas quedas foram registradas, com restabelecimento apenas após cerca de 12 horas. O presidente da ANVI, Marcelo Doutel da Silva, afirma que não houve resposta da Celesc pelos canais oficiais. Segundo ele, sistemas de protocolo também apresentaram instabilidade. A entidade reconhece os desafios climáticos, mas cobra planejamento e a capacidade de resposta. O ofício destaca impactos em serviços essenciais, como saúde, água, segurança e economia local. A ANVI pede esclarecimentos formais e um plano de ação da concessionária. Nós tentamos contato com a Celesc, mas não tivemos retorno. O Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau atendeu uma ocorrência de queda de árvore em um condomínio no bairro Testo Salto. O caso foi registrado ontem. A árvore de cerca de 20 metros de altura caiu durante a noite anterior após a chuva e ventos fortes. Ela atingiu a garagem do condomínio e ficou apoiada na lateral do prédio. Houve danos na cobertura da garagem, na parede do imóvel e em uma janela do segundo pavimento. A operação exigiu técnica especializada devido ao risco estrutural. 4 bombeiros atuaram nesta ocorrência. Foram utilizadas 2 viaturas, incluindo a autoescada mecânica, e os trabalhos duraram cerca de 2h30. Ninguém ficou ferido. E um homem de 53 anos foi resgatado no rio Itajaí Mirim na tarde do sábado no centro de Brusque, aqui no Vale. A ocorrência começou como suspeita de um corpo boiando, mas se tratava de uma pessoa sendo levada pela correnteza. A polícia militar conseguiu retirar o homem da água próximo à ponte dos bombeiros. Ele estava consciente, porém com confusão na fala. Após o atendimento, ele foi encaminhado ao hospital Azambuja. 7h09, 7h09. E um susto marcou a primeira noite do Festival de Réveillon em Itajaí, no litoral norte do estado. Parte de um camarote elevado cedeu durante o show do cantor Suel. Na noite do sábado, 6 pessoas ficaram feridas, todas com lesões leves, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da noite. O show foi interrompido, o espaço isolado e o público retirado da área. A prefeitura informou que a estrutura estava com capacidade abaixo do limite permitido e que todos os laudos e seguros estavam em dia. Uma perícia técnica vai apontar o que causou o problema. Apesar do incidente, a programação do Réveillon segue mantida até o dia 31 de dezembro. 7h10, 7h10. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Polícia Federal incinerou 6 toneladas de maconha em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste de Santa Catarina. A droga foi apreendida durante uma operação integrada e estava escondida em um caminhão de transporte de leite no Paraná, na cidade de Dois Vizinhos. A ação contou com o apoio da Receita Federal e da Polícia Militar do Paraná.
E um homem de 31 anos foi preso pela polícia militar na sexta-feira após usar uma nota falsa em um supermercado de Gaspar. Funcionários do estabelecimento identificaram a cédula de R$100 e acionaram a polícia militar. Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito fugiu a pé, mas foi localizado durante rondas. Ele confessou que encontrou a nota no chão e não tentou usá-la para comprar a água mineral. O homem foi encaminhado à Polícia Federal de Itajaí. Já no noticiário nacional, o menino Breno Fernandes, de 4 anos, que caiu do 10º andar de um prédio em Ribeirão Preto, em São Paulo, segue internado em estado estável após passar por cirurgia. Ele está na CTI do Hospital das Clínicas e não apresentou intercorrências até o momento, segundo a família. A criança, que é autista não verbal, sofreu fratura bilateral no fêmur e foi socorrida consciente após o acidente. E seguimos por aqui com o Jornal da Manhã. Agora vamos falar de trânsito, porque a ponte de madeira da rua Santa Maria, no bairro Nova Rússia, aqui em Blumenau, ficará totalmente interditada para veículos amanhã, terça-feira. O bloqueio começa às 7 horas da manhã e deve seguir até o fim da tarde para serviços de manutenção. Desde o dia 23, a estrutura já tinha restrição para veículos acima de 2 toneladas. A linha de ônibus 404 Nova Rússia opera em trajeto alternativo, com retorno na ETA 3. O transporte de vigas pode causar lentidão no trânsito da região. E a Polícia Rodoviária Federal prevê aumento de até 75% no fluxo de veículos das rodovias federais de Santa Catarina antes do Réveillon. Na BR-101, congestionamentos devem se concentrar nos acessos aos balneários mais procurados, como Itajaí, Balneário Camboriú e Porto Belo. A Polícia Rodoviária Federal orienta a planejar a viagem, evitar horários de pico e, claro, sair mais cedo, entre 5 e 8 horas da manhã. A revisão do veículo e a checagem da documentação também são fundamentais. E a rodoviária de Blumenau contará com 470 ônibus extras entre os últimos dias de dezembro e o início de janeiro do ano que vem. A administração do terminal estima um aumento de 15% no movimento, com cerca de 41 mil passageiros passando pelo local. Os principais destinos de quem passa pela rodoviária de Blumenau são São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Diversas empresas reforçaram a operação para atender a demanda. A Reunidas disponibilizou 100 horários extras. A Nordeste colocou 105 ônibus adicionais. A Gadote terá 60 viagens extras para São Paulo. E a Unisul e a Penha também ampliaram ofertas de ônibus. Algumas empresas não registraram aumento de horários no período. 7 horas 13 minutos. 7h13. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, mais de 152 mil segurados do INSS vão começar 2026 com dinheiro extra após liberação de 2,3 bilhões de reais em atrasos. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. E o ministro Dias Toffoli decidiu manter a participação de um diretor do Banco Central em acariação sobre fraudes no Banco Master. A audiência ocorre amanhã, terça-feira, no STF e envolve investigados como o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB. Toffoli afirmou que o Banco Central não é investigado, mas sua presença é relevante para esclarecer os fatos. A investigação apura a concessão de créditos falsos e tentativa de compra do banco pelo BRB. As fraudes podem chegar a 17 bilhões de reais. E a disputa na direita expõe racha após prisão de Bolsonaro. Vamos saber mais detalhes agora com o Noberto Notari. A direita brasileira entra em 2026 tentando se organizar, mas enfrenta um cenário marcado por derrotas recentes e algumas incertezas. As condenações por tentativa de golpe de Estado, a prisão de Jair Bolsonaro e até a aproximação política entre Donald Trump e o presidente Lula enfraqueceram o bolsonarismo, que já não consegue impor uma estratégia única ao campo conservador. Mesmo assim, sem poder disputar eleições,
Jair Bolsonaro tentou manter o protagonismo ao indicar o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como herdeiro político. A escolha, no entanto, acentuou divisões internas, tanto dentro como fora do bolsonarismo. O fato é que parte da direita rejeita a sucessão familiar e busca nomes considerados mais viáveis eleitoralmente. Para a cientista política Tatiana Chicarino, o momento é de grande indefinição. Segundo ela, não há hoje um nome capaz de unificar todo o grupo. Os políticos que a gente vê, né, falando do campo da direita, eles são ligados ao bolsonarismo, eles são ligados à extrema-direita, e aí eu estou falando de Tarcísio, de Zema, de Caiado, eles se apoiam no bolsonarismo e aí é por pragmatismo ou por ideologia, não importa, o fato é que se apoiam nesse bolsonarismo, que aderem ao bolsonarismo, que aderem, portanto, à extrema-direita. O que nós vamos precisar observar é como que essa direita vai atuar, se ela vai se reposicionar no campo e começar a ter um projeto político para disputar eleitoralmente, ou ainda eles vão ficar associados à extrema-direita. O pastor Silas Malafaia, por exemplo, ícone do bolsonarismo, defende abertamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como pré-candidato à presidência da República. Outros setores apostam em Michele Bolsonaro, que mantém forte apelo junto à base bolsonarista. Ao mesmo tempo, governadores como Ronaldo Caiado, de Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais, já avisaram que não pretendem abrir mão de suas pré-candidaturas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário. 7h17, 7h17. Silvinei Vasquez é transferido para Brasília após tentativa de fuga. Detalhes agora com o repórter Gabriel Brum. Nós temos aí O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi transferido neste sábado pela manhã de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Brasília, segundo a Polícia Federal. Vasquez aguardava preso na cidade paranaense após ser detido pela polícia do Paraguai quando tentava fugir para El Salvador. Ele foi entregue ao Brasil na noite desta sexta. O cachorro que o acompanhava na fuga ficou com amigos de Vasquez. Com a tentativa de sair do país, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do ex-PRF, que cumpria domiciliar. Após a decisão, a defesa de Silvinei pediu que ele fique preso em Santa Catarina, de preferência nos municípios de São José ou Florianópolis, por ter família e amigos nesses locais. Além disso, a defesa diz que por ter sido policial militar no estado, tem a vida em risco se ficar em um presídio comum. A defesa menciona ameaças que ele teria sofrido enquanto esteve na penitenciária da Papuda, em Brasília. Por isso, os advogados pedem que, caso o ministro considere indispensável o cumprimento da pena no Distrito Federal, que ele fique na Papudinha. Esta é uma área especial para condenados que não podem ficar com presos comuns. De acordo com a decisão, a tornozeleira eletrônica de Vasquez perdeu o sinal na madrugada do dia do Natal. Quando a equipe da PF foi verificar o que tinha acontecido, não o encontraram em casa. Vasquez foi condenado a 24 anos e meio de prisão por participar do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. Segundo as investigações, Silvinei articulou blitz da PRF no Nordeste durante as eleições para impedir eleitores de Lula de chegarem aos locais de votação. Obrigado pelas informações. 7h18 e o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e aumento da pressão arterial, segundo o hospital DF-Star. De acordo com o boletim médico, ele está estável e sem soluços no momento. Nesta segunda-feira, Bolsonaro passará por um novo procedimento para bloqueio do nervo frênico esquerdo. Ele segue em tratamento clínico e também de fisioterapia. Desde a internação no dia 24, já passou por 3 intervenções médicas. E o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL, garantiu que o chamado carro caça-buracos, anunciado neste ano, deve começar a circular pelas ruas da cidade a partir do ano que vem. Nós temos aí uma ideia de começar com uma grande fiscalização. E o que acontece, né? Às vezes algumas pessoas que não entendem, que não vão atrás, acham que é um gasto fora do comum, digamos assim. Mas não é. Porque é uma tecnologia. Na verdade, o carro é um carro normal, só que ele tem tecnologia para poder verificar onde está o problema e aí na planilha já encaminhar depois, né, alguém para resolver aquele problema, seja um buraco, seja uma fiscalização, seja uma faixa mal pintada, né, uma placa caída, uma árvore que está pegando na fiação elétrica, enfim, são tantas coisas que no final, hoje, se a gente recebe uma reclamação em uma rua,
Vou dar um exemplo, né? A gente recebe uma reclamação lá na Rua da Glória que tem um problema. Vamos falar do buraco. O fiscal vai até lá para resolver, para ver se tem esse problema. Volta para encaminhar a equipe para arrumar. Aí 2 dias depois, outra pessoa disse: olha, tem outro buraco na Rua da Glória, né? Então, assim, veja como é difícil. O carro, ele passa uma vez só, ele vai dizer: tem 2, tem 4, tem 5. E aí a equipe sai da prefeitura para fazer o conserto de todos eles. Então a gente consegue fazer essa logística e no final economizar recursos, pode ter certeza. E a gente segue falando de infraestrutura por aqui no Jornal da Manhã, porque os investimentos do Estado em obras e compras cresceram 25% e chegaram a 5,5 bilhões neste ano de 2025. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Cadu Reis. O governo do estado investiu em 2025 cerca de 5 bilhões e meio de reais em obras e compras de bens e equipamentos para áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O balanço da Secretaria da Fazenda projeta que o nível de investimento supere o patamar registrado no ano passado em pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais, o que representa um crescimento de 25%. Com o resultado, a administração soma 12 bilhões e 800 milhões de reais aplicados em 3 anos, desconsiderando despesas como custeio e folha de pagamento. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert, analisa. O grande ponto do governador Jorginho Melo justamente é a responsabilidade fiscal, contas em dia. Isso permite com que a gente faça 3 grandes movimentos. Um primeiro movimento diz respeito à atração de novos empreendimentos. Tanto aqueles que já estão aqui avançam nos seus negócios, como aqueles que estão fora, querem vir para Santa Catarina e poder aqui empreender. Um segundo grande movimento são as políticas públicas, né? Os projetos de governo. E aí o que você coloca é fundamental, né? Os 5 bilhões e meio de investimentos são um marco para Santa Catarina e merecem destaque. E um terceiro grande ponto é a valorização do servidor público, né? Mas pegando esse segundo ponto, como você colocou, ao longo desses 3 primeiros anos, o governador Jorginho Melo fez quase 12 bilhões e 800 milhões de reais de investimentos, né? Se a gente comparar com 200 anos de história de Santa Catarina, isso significa dizer que a gente investiu o dobro do que o segundo colocado, né? Então isso mostra claramente que a gestão financeira do estado está muito adequada, né? O que permite que esses projetos possam acontecer. Um balanço prévio relativo ao período entre janeiro e novembro aponta que a arrecadação do estado teve crescimento real de 2% neste ano em comparação com 2024. A elevação ocorreu sem aumento de alíquotas de impostos. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sievert, ressalta. Ao longo da discussão da reforma tributária, nos últimos 2 anos, 16 estados da federação aumentaram impostos, né? E aqui o governador foi muito claro: não ao aumento de impostos, sim à boa lógica tributária, à gestão dos recursos, à adequação das contas, né? Para que nós pudéssemos não onerar cada vez mais aquele que gera emprego e renda, né? Então, sim, a arrecadação está crescendo 2% real, o crescimento foi menor do que aquele que a gente imaginava pelo segundo semestre. É o tarifaço dos Estados Unidos, esse problema comercial global, digamos assim, mas principalmente a macroeconomia, né? Taxa de juros muito alta e naturalmente isso restringe crédito e cria dificuldades para quem quer investir, gerar emprego e renda, né? Mas mesmo assim, Santa Catarina acho que foi bem, foi além. As nossas previsões mostram que o PIB de Santa Catarina esse ano deve crescer 5,5% frente ao PIB brasileiro de 2,3%. Nos principais indicadores até setembro, né? A indústria cresceu 3 vezes o que cresceu o Brasil, o comércio cresceu 4 vezes aquilo que cresceu o Brasil e o serviço cresceu 2 vezes aquilo que cresceu o Brasil. A Assembleia Legislativa aprovou o orçamento do estado para 2026 com previsão de receita e despesas em cerca de 58 bilhões de reais. O secretário da Fazenda, Cleverson Sievert, projeta. Eu entendo que a economia do ano que vem, ela vai estar muito pautada na lógica da eleição federal. A gente vai ter lógicas positivas, né, do ponto de vista da economia. Santa Catarina vai também surfar essa onda e também tomamos uma série de medidas internas aqui, né? O governador sempre muito preocupado, planejando o futuro. Então temos o Recupera Mais, temos algumas medidas, né, de controle e de ajuste da arrecadação que vão permitir com que a gente possa avançar e ter um ano absolutamente alinhado com os contextos, né? O nosso planejamento ele é muito bem executado, né? A gente já tem o 2025 fechado, né? E já temos todo o planejamento feito para 2026 também. O orçamento do estado aprovado pela Alesc para o próximo ano prevê aumento de 10% na arrecadação e nas despesas em comparação com 2025. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. 7h25. 7h25.
E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau, mais de 152 mil segurados do INSS vão começar 2026 com dinheiro extra após liberação de 2,3 bilhões de reais. Prazo para sacar o abono salarial PIS/PASEP 2025 termina hoje, segunda-feira. Fique atento, hein? E ainda tem os detalhes da previsão do tempo. A temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 26 graus. 7h25, 7h25. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Atenção, Blumenau e região! Começou o fecha ano de seminovos Rivel. A última chance de sair de carro novo com condições realmente imbatíveis. Primeira parcela só para 150 dias ou as 12 primeiras parcelas de apenas 299 e ainda tem transferência grátis. É o momento perfeito para garantir seu seminovo com segurança, procedência e a melhor negociação da região. Fiat Rivel, no Salto do Norte e em Blumenau. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. A indústria criativa é o futuro da economia. E esse futuro nasce aqui, no Centro de Artes, Design e Moda da UDESC. São mais de 1.800 estudantes e mais de 100 professores em 8 cursos de graduação, 6 mestrados e 5 doutorados nas áreas de artes cênicas, artes visuais, design gráfico e industrial, moda e música. Nossa, os laboratórios aqui da UDESC, eles são um sonho. Acesso ao material aqui na UDESC é um sonho. Um corpo docente bastante engajado. É uma faculdade estadual gratuita, parece uma infraestrutura tão grande e que apoia tantos alunos, é realmente um privilégio. No CEART, a programação cultural é permanente, gratuita e aberta à comunidade. Nos projetos e laboratórios, a prática se transforma em inovação e renovação. Com criatividade, conhecimento e imaginação, aqui na UDESC, a gente cria a nossa história. UDESC, Governo de Santa Catarina. Jornal da Manhã. Oferecimento Cicobi Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h29, 7h29. E vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil.
Folha de São Paulo. Estado de São Paulo tem aumento de 27% nos atendimentos por insolação e outros efeitos do calor. Banco Central avalia entrar com mandato de segurança no STF para evitar a cariação no caso Master. Destaques agora é do jornal Estadão. Trump e Zelensky veem avanço em negociações e marcam nova reunião sobre plano de paz para janeiro. E ainda no Estadão, represas de São Paulo se esvaziam com onda de calor e aumento do consumo. O Globo do Rio de Janeiro, Polícia Federal investiga Banco Master e fundos de previdência do Rio de Janeiro e também do Amapá. PP cobra Tarcísio por falta de atenção e ameaça lançar candidatura própria ao governo paulista. Destaques agora é do jovempan.com.br, que traz hoje o seguinte: São Paulo tem a segunda maior letalidade policial em 5 anos. E empresa de avião que caiu em Copacabana será autuada. 7h31, 7h31. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. O dia vai amanhecendo com nebulosidade variada aqui no Vale do Itajaí. A temperatura neste momento é de 26 graus. Tá calor, hein? A sensação agora é de 27 graus, inclusive. Então vamos saber os detalhes da previsão do tempo com a meteorologista Tatiane Martins, que já está comigo na ponta da linha. Ô Tatiane Martins, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta segunda-feira, vamos começando o dia com mais presença de nuvens aqui sobre a região de Blumenau. Ao longo desta manhã de segunda-feira, o sol aparece em meio à presença e variação de nuvens, a temperatura fica em rápida elevação e a tarde abafada, porém com temperatura um pouco mais baixa em relação aos últimos dias. Nesta segunda-feira, máxima na casa dos 22 graus. A partir da tarde, a atuação de áreas de baixa pressão, juntamente com calor e com a alta umidade, trazem mais uma vez condição para pancadas de chuva com trovoadas. Há risco para temporais isolados no dia de hoje. Esses temporais podendo vir acompanhados de rajadas momentâneas de vento forte e também de chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso é importante que a população permaneça atenta aos avisos e alertas que são emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau através do site da Defesa Civil e também do aplicativo Alerta Blum. E para os próximos dias, seguimos nessa condição de instabilidade. Na terça-feira, muitas nuvens, chuva fraca durante a madrugada e início da manhã, o sol aparecendo durante a manhã da terça-feira e entre tarde e noite da terça, mais uma vez pancadas de chuva com trovoadas. E entre quarta e quinta-feira se repete aquele padrão típico de verão, com sol, variação de nuvens, tarde abafada e pancadas de chuva ao final do dia. E nesse período mantém-se o risco para temporais. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h33, 7h33, rápidas, fortes e muitas vezes invisíveis. As correntes de retorno estão entre os maiores perigos para quem entra no mar aqui em Santa Catarina. Elas são responsáveis pela maioria dos casos de arrastamento e também afogamento. Essas correntes costumam ser sinalizadas com bandeiras vermelhas pelos guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros alerta então para a importância de respeitar a sinalização e saber como agir caso seja levado por uma corrente. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Marcos Lamperti. As chamadas correntes de retorno são um dos maiores perigos para os banhistas no mar. Rápidas e fortes, elas são responsáveis pela maioria dos arrastamentos e afogamentos no litoral catarinense. Geralmente, as equipes de guarda-vidas sinalizam os locais com bandeiras vermelhas na areia da praia. O capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Guilherme da Linha de Oliveira, explica o que são as correntes de retorno. Elas são sinalizadas pelas bandeiras vermelhas na areia, né? São caracterizadas por uma corrente forte que leva o banhista ao fundo. Normalmente também acompanhadas de uma faixa em que a profundidade é maior, né? Uma faixa que vai da areia, ali da orla da praia até o fundo. Então o banhista, quando cai em uma corrente de retorno, normalmente ele não consegue dar mais pé, né? Ele não alcança mais o fundo do mar e acaba sendo arrastado pela corrente para o fundo. Quando isso acontece, né? A gente orienta a manter a calma,
tente flutuar o máximo possível e não nade contra a corrente, né? Porque ele vai só se cansar, não vai sair do lugar e vai acabar padecendo ali, vai acabar submergindo, né? O capitão da linha também reforça o que deve ser feito em caso de entrar em uma corrente de retorno. Tentar, na medida do possível, manter a calma e nadar paralelamente à praia, a fim de sair dessa região, dessa faixa da corrente de retorno. Assim conseguindo, provavelmente ele já vai conseguir tocar o fundo do mar, né, com os pés e manter ali a sua sobrevivência, né? Caso ele não consiga, tenha necessidade de resgate, sentiu cansado, não consegue sair, tenta ao máximo se manter flutuando e de alguma forma sinalizar, né, para que a gente sinalizar com os braços assim para cima, para que algum outro banhista ou para que o nosso guarda-vidas aviste essa sinalização e vá até o local fazer o resgate. 7h35, 7h35. Vamos falar de oportunidades de emprego, porque o portal Navega Mais Empregos da Prefeitura de Navegantes reúne atualmente 1.000 vagas de trabalho disponíveis no município. As oportunidades incluem 15 vagas temporárias e 3 para estágio. Há opções para diferentes perfis profissionais e modalidades como tempo integral, meio período e trabalho temporário. As vagas abrangem diversos setores da economia local. Entre os cargos disponíveis estão planejador de obras, assistente administrativo, auxiliar de cozinha e analista financeiro. Os interessados devem consultar as vagas no site da prefeitura e o cadastro é feito diretamente pela plataforma Navega Mais Empregos. O sistema permite contato direto com as empresas contratantes e também atendimento presencial pelo Cine. O serviço funciona no Centro de Navegantes de segunda a sexta-feira. E termina nesta segunda-feira o prazo para o saque do abono salarial PIS/PASEP 2025 referente ao ano base 2023. Cerca de 141 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício, que soma 145 milhões de reais. Tem direito ao abono quem trabalhou ao menos 30 dias em 2023 e recebeu até 2 salários mínimos por mês. O valor pode chegar a 1 salário mínimo. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. O calendário de pagamento foi unificado para trabalhadores do setor privado e também público. Quem não sacar até o prazo terá o valor devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ainda é possível recuperar o dinheiro por meio do Ministério do Trabalho. Em 2025, o programa beneficiou cerca de 26 milhões de trabalhadores em todo o país. E o Pix movimenta 28 trilhões de reais e exige atenção contra golpes. Vamos saber mais detalhes com a repórter Priscila Mendes. Após 5 anos de criação, o Pix se tornou a infraestrutura central do sistema financeiro brasileiro. Segundo o Banco Central, o sistema movimentou mais de 28 trilhões de reais em 2025, consolidando o país entre os líderes globais em pagamentos instantâneos. Estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que o brasileiro já realiza, em média, quase 40 transferências via Pix por mês, um reflexo da adoção massiva da ferramenta. Lucas Capel, especialista em economia e finanças e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica por que o Pix se tornou tão central para o sistema financeiro brasileiro. Após esses 5 anos aí de criação do Pix, ele se tornou meio central de pagamento no Brasil pela facilidade, pela possibilidade de pagar a qualquer momento, praticamente qualquer valor, né? Porque agora a gente tem alguma limitação aí em virtude das eventuais fraudes que também acontecem. E isso facilita, então, com certeza, as tomadas de decisão da forma como esse pagamento acontece. E por isso ele está sendo tão utilizado, inclusive mais do que o próprio cartão de crédito. De acordo com o Banco Central, as perdas relacionadas a golpes envolvendo o sistema somaram quase 5 bilhões de reais em 2024. Para o especialista em economia e finanças, o Brasil pode continuar líder em pagamentos instantâneos, mas destaca que as pessoas devem adotar cuidados básicos para não cair em golpes digitais. O Brasil pode continuar líder em pagamentos instantâneos aí, sem comprometer a segurança do sistema, bastando para isso que a gente tome certos cuidados.
Sempre que for fazer um Pix, ter certeza que o destinatário é aquele, que o valor está correto e se principalmente você está fazendo isso de um aparelho, de um equipamento seguro, que não possa estar ali tendo sido capturado ou pela rede ou pelo próprio equipamento, sua senha, os seus acessos, as suas informações, para a gente evitar aí dores de cabeça futuras. Este ano, o Banco Central reforçou o MED, Mecanismo Especial de Devolução, ferramenta de bloqueio de valores suspeitos e, de acordo com a instituição, desde a criação do MED, já permitiu a devolução de mais de R$1 bilhão às vítimas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Obrigado pelas informações, e o assunto ainda é economia, porque a Caixa Econômica Federal inicia hoje, segunda-feira, o pagamento do FGTS retido para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos ou tiveram o contrato suspenso entre 2020 e 2025. A liberação foi autorizada e vai beneficiar cerca de 14 milhões de pessoas. Ao todo serão liberados aproximadamente 7,8 bilhões de reais em 2 etapas. Nessa primeira fase, a partir de hoje, 29 de dezembro, portanto, será possível sacar até R$ 1.800 por conta vinculada. A segunda etapa ocorre entre 2 e 12 de fevereiro do ano que vem, com o pagamento do saldo restante. Os valores serão creditados de forma automática para quem tem conta cadastrada no aplicativo FGTS. Quem não tem conta poderá sacar em agências da Caixa, lotéricas e terminais de autoatendimento. Não é necessário fazer solicitação para receber o dinheiro. Os valores usados como garantia de empréstimos ou com bloqueio judicial não poderão ser sacados. Tem direito trabalhadores demitidos sem justa causa ou em outras formas previstas em lei. Em rescisão por acordo, é permitido sacar até 80% do saldo disponível. A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS, telefone da Caixa ou também pelas agências. E cerca de 152 mil segurados do INSS vão começar 2026 com dinheiro extra após o Conselho da Justiça Federal autorizar o pagamento de 2,3 bilhões de reais em atrasados. Os valores são destinados a quem venceu ações judiciais contra o INSS em processos já encerrados e com pagamento por RPV para dívidas de até 60 salários mínimos. O dinheiro deve ser depositado em até 60 dias em contas do Banco do Brasil ou da Caixa. Tem direito beneficiários de aposentadorias, pensões, auxílio-doença e BPC. A consulta deve ser feita no Tribunal Regional Federal, responsável pelo processo usando o CPF ou o número da ação. E o preço do gás natural vai cair 12% a partir desta semana aqui em Santa Catarina, com validade para todo o primeiro semestre do ano que vem. Detalhes agora com o repórter Cadu Reis. As tarifas do gás natural serão reduzidas em média em 12% em Santa Catarina a partir de quinta-feira, dia 1º de janeiro. O reajuste foi aprovado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado, ARESC. Os valores valem para todo o primeiro semestre de 2026, já que a atualização de preços ocorre 2 vezes por ano, sempre em janeiro e julho. O diretor-presidente da Companhia de Gás de Santa Catarina, SC Gás, Otmar Miller, celebra a redução tarifária e o ganho de competitividade do energético frente a outras opções do mercado. Estamos encerrando esse ano em um ambiente já positivo. E a isso soma-se, a partir de 1º de janeiro de 26, uma redução média de 12% nas tarifas do gás natural para os nossos consumidores, já aprovada pela ARESC. Essa economia, ela beneficia a competitividade dos catarinenses usuários do gás canalizado. Desde 2023, a redução acumulada já atinge 38%. A redução média de 12% foi atingida por meio das diminuições de 11,8% na tarifa do gás natural para indústrias, 13,3% para o segmento veicular, 8,9% para clientes comerciais e 6,9% para usuários residenciais. Também ficaram definidas reduções de 13,5% para empresas geradoras de energia, 14,2% para frotistas e 14,2% para distribuidores
distribuidores de gás natural comprimido e gás natural liquefeito. Nos segmentos onde as tarifas são calculadas em cascata, o efeito varia, com descontos conforme as faixas de consumo. O diretor-presidente da Companhia de Gás de Santa Catarina, Otmar Miller, explica os fatores que possibilitaram a redução tarifária média de 12%. A redução é resultado direto da gestão eficiente do time da SC Gás. A queda é fruto principalmente da otimização do nosso portfólio de compras, da boa negociação com os nossos fornecedores e pela excelência operacional da companhia, favorecida também pelo cenário favorável internacional, com queda nas cotações do dólar e do petróleo. E seguimos trabalhando para tornar o gás natural cada vez mais competitivo e mais acessível em toda Santa Catarina. A atualização tarifária semestral, que é regulada pela Aresc, corresponde ao repasse dos custos do próprio gás natural e do transporte, sendo que a SC Gás não vende o energético, apenas faz a distribuição. As tabelas de tarifas completas estão disponíveis no site da Companhia de Gás de Santa Catarina, no endereço scgas.com.br. E a Advocacia Geral da União conseguiu reverter a decisão que suspendia o programa CNH do Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou o recurso da AGU e manteve a iniciativa do governo federal. O desembargador João Batista Moreira considerou que o CONTRAN atuou dentro de sua competência legal. Com a decisão, seguem válidas as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas. Os candidatos poderão se preparar de forma independente para os exames teórico e prático. A AGU afirmou que a medida garante a uniformidade do Sistema Nacional de Trânsito. O programa evita impactos negativos aos motoristas em todo o país e o custo para tirar a CNH atualmente pode chegar a R$5.000. Com as mudanças, o valor pode ser reduzido em até 80%. 7h46, 7h46. Vamos mudar de assunto agora e falar de saúde, porque o verão e o ar-condicionado aumentam casos de olho seco aqui em Santa Catarina. Quem conta mais pra gente é a repórter Amarilis Pequeno. O número de queixas de olho seco cresce nessa época do ano, especialmente por causa do uso prolongado de climatização e da rotina com telas. Os ambientes climatizados com ar-condicionado e baixa umidade estão entre os principais fatores que agravam a síndrome do olho seco durante o verão. Estudos apontam que a climatização pode reduzir em até 40% a umidade do ar, favorecendo o ressecamento da superfície ocular. Em Santa Catarina, essa oscilação é ainda mais marcante, com calor úmido nas ruas e o ar gelado em locais fechados, como hotéis, lojas, transportes e escritórios. A exposição prolongada ao ar-condicionado, especialmente com fluxo de ar direcionado ao rosto, acelera a evaporação da lágrima. A rotina digital também contribui para o problema, já que o uso de telas reduz pela metade a frequência do piscar, e tudo isso junto torna os olhos mais sensíveis, irritados e propensos a complicações. Quem explica os sinais e cuidados necessários é o presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, o Dr. André Frutuoso. O olho seco inicial pode começar com sintomas leves, de sensação de areia e ardência, mas quando não tratado pode agravar os sintomas com infecção e lesões na superfície ocular. Parecimento de dor ou ardência persistente que não melhoram com colírios lubrificantes. Dor ao piscar, sensação constante de areia ou corpo estranho, hiperemia ou vermelhidão. Visão borrada que melhora momentaneamente ao piscar. A piora dos sintomas pela manhã ou ao final do dia. Lacrimejamento excessivo, fotofobia com sensibilidade à luz, secreção ocular com filamentos e dificuldade no uso das lentes de contato. Se persistirem os sintomas por alguns dias com piora da visão ou aumento da sensibilidade, os pacientes devem procurar um médico oftalmologista. A recomendação dos especialistas é evitar jatos de ar direto no rosto, usar umidificadores ou até uma bacia com água no ambiente, manter boa hidratação e usar colírios lubrificantes sem conservantes. Também é importante ajustar a altura das telas e fazer pausas regulares durante o uso de dispositivos eletrônicos.
A má distribuição da lágrima pelo piscar incompleto impede a boa distribuição na superfície ocular. O esforço contínuo causa cansaço, ardência e visão borrada. Devemos dar pausas a cada 20 minutos, com foco para longe por 20 a 30 segundos, fechando os olhos conscientemente para reduzir a ardência. Devemos ajustar a altura das telas, deixando-as ligeiramente abaixo do nível dos olhos. Devemos evitar o brilho excessivo e manter a luz ambiente suave. Devemos evitar o uso muito próximo de celulares e tablets, fazendo as pausas e evitando longos períodos na frente das telas. Ficar atento aos sintomas e adotar medidas simples no dia a dia pode evitar desconfortos maiores e preservar a visão com mais qualidade durante o verão. 7h50. 7h50. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje, transtornos com a chuva, o fim de semana foi complicado, hein? Barra Velha decretou situação de emergência e aqui no Vale, Timbó, Indaial e Blumenau também registraram estragos. Susto em Blumenau, um incêndio em um transformador mobilizou os bombeiros em um supermercado que precisou ser evacuado às pressas. Acidente no litoral, parte de um camarote desabou durante um festival de Réveillon em Itajaí, deixando 6 pessoas feridas. Daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Navegantes terá queima de fogos sincronizada com Itajaí na virada para 2026. E ainda tem mais um giro de notícias. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 26 graus. 7h50. 7h50. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. Na Duarte Máquinas de Café, você encontra máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Oferecemos instalação, assistência técnica especializada e opções para residência, empresa, escritório ou indústria. Siga @Duarte Café. Para alguns, Natal tem cheiro de receita especial e de rabanada saindo do forno. Para outros, tem cheiro de casa cheia, de criança animada, de família reunida. E para quem compra no Neumarkt Shopping, o Natal tem cheiro de carro novo. A cada R$300 em compras, você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Neumarkt Shopping. Compre e concorra. Somos o BRDE e temos orgulho da nossa história e do futuro que estamos criando. Mais do que oferecer financiamentos, oferecemos apoio. Apoio para projetos em diferentes segmentos e para empresas de todos os portes. Somos o banco que mais repassa recursos para inovação no país. Um banco que gera emprego, renda e soluções para toda a região sul. O banco que está sempre um passo à frente é o mesmo que está sempre ao seu lado. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira. Contra filé, friboi, bovino, porcionado, resfriado a vácuo, quilo, 38,78. Filezinho de frango, sassami, lar congelado, quilo, 14,78. Óleo de soja Coamo ou Lisa, 900 ml, 6,68. Leite condensado Italac, 395 gramas, tipo 1, 4,25. Cerveja Heineken Premium Puro Malte, lata 473 ml, 5,99. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios.
Jornal da Manhã. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã, 7h54, 7h54. E a virada do ano em Navegantes, no litoral norte catarinense, contará com um espetáculo especial de fogos sincronizados com Itajaí, na Praia do Pontal. Além disso, o Mole do Gravatá também terá show pirotécnico a partir da meia-noite. A programação começa mais cedo, às 8 da noite, com shows de graça nos 2 pontos. No Pontal se apresenta o Marquinhos e Banda S.A. Já no Gravatá, o público confere Vi Gomes e banda Taj Mahal. E Itajaí reforçou a fiscalização nas praias do Atalaia, Cabeçudas e Brava durante a temporada 2025-2026. Atualmente, 22 profissionais atuam na orientação e fiscalização, número que pode chegar até 38 até o fim da temporada. As ações começaram a ser intensificadas e os trabalhos seguem diariamente até o dia 31 de março do ano que vem. Os monitores auxiliam na orientação dos banhistas e no uso correto da faixa de areia. O foco é garantir a organização, segurança e a boa convivência entre moradores e turistas. Irregularidades podem gerar advertências e até mesmo multas. A Guarda Municipal e a Polícia Militar dão apoio às ações e apenas ambulantes credenciados podem atuar nas praias de Itajaí. 7h55, 7h55. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. Laguna, no sul do estado, decretou situação de emergência após os estragos causados por um temporal no último sábado. A Defesa Civil descartou microexplosão e confirmou que os danos foram provocados por um forte vendaval típico de verão. O vento causou destelhamentos, quedas de árvores, danos a prédios públicos e deixou moradores desalojados. E um adolescente de 13 anos morreu afogado enquanto pescava com familiares em Tangará, no oeste de Santa Catarina. Ele entrou no Rio do Peixe para nadar, apresentou dificuldades e submergiu a cerca de 15 metros da margem. O corpo foi encontrado pelos bombeiros a 4 metros de profundidade e encaminhado à polícia científica. E a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 passa a valer a partir de janeiro do ano que vem e deve beneficiar quase 1 milhão de catarinenses. Aqui em Santa Catarina, cerca de 702 mil pessoas ficarão totalmente isentas, enquanto outras 274 mil terão desconto proporcional do tributo. A medida também alcança o 13º salário e impactará a declaração do imposto de renda de pessoa física a partir de 2027. E a cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte, vai distribuir de graça 500 abafadores de ruído para pessoas com transtorno do espectro autista durante o Réveillon. A retirada ocorre nos dias de hoje e amanhã no Centro de Controle Operacional na Praia Central. A ação busca reduzir o impacto dos fogos de artifício em pessoas com hipersensibilidade auditiva. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. O esporte olímpico brasileiro terminou 2025 em alta. O Prêmio Brasil Olímpico coroou 2 nomes que se consagraram campeões do mundo este ano. Entre as mulheres, Maria Clara Pacheco, do Taekwondo, e campeão mundial da China. Entre os homens, quem levou foi Caio Bonfim, campeão mundial de marcha atlética 20 quilômetros no Japão. Outros atletas chegaram perto da coroa mundial e terminaram o ano com saldo positivo. O mesatenista Hugo Calderano foi vice no mundial disputado no Catar e venceu a Copa do Mundo da categoria. Na ginástica rítmica, a equipe formada por Nicole, Maria Paula Carmenha, Eduarda Aracaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves alcançou a prata na disputa geral e na série mista. E outros esportes coletivos também bateram na trave em 2025. No vôlei, a equipe feminina ficou com o bronze no Mundial da Tailândia, adiando mais uma vez o sonho do título inédito, enquanto os homens acabaram eliminados ainda na primeira fase do Mundial. No handebol, quem também teve mundial nos 2 naipes, homens e mulheres pararam nas quartas de final. Entretanto, para o time masculino, o 7º lugar foi a melhor colocação na história.
7h59. 7h59. E você ouviu no Jornal da Manhã desta segunda-feira, transtornos com a chuva. O fim de semana foi complicado. Barra Velha decretou situação de emergência e aqui no Vale, Timbó, Indaial e Blumenau também registraram estragos. Cobrança na energia. Os prefeitos da nossa região perderam a paciência e exigem uma resposta da Celesc sobre as constantes quedas de luz. Susto em Blumenau, incêndio em um transformador mobilizou os bombeiros e um supermercado precisou ser evacuado às pressas. Também foi destaque, parte de um camarote desabou durante o festival de Réveillon em Itajaí, deixando 6 pessoas feridas. Já em Gaspar, um homem foi preso em flagrante tentando passar uma nota falsa de R$100 em um mercado. Falamos também de trânsito, porque a Polícia Rodoviária Federal alerta que o movimento nas rodovias deve subir 75% antes da virada. E para quem vai de ônibus, a rodoviária de Blumenau terá 470 veículos extras. E atenção, motorista, amanhã tem interdição total na ponte da Rua Santa Maria, aqui em Blumenau. Dinheiro no bolso, mais de 152 mil segurados do INSS começam 2026 com fôlego extra após a liberação de mais de R$2 bilhões em atrasos. Virada do ano, Navegantes Itajaí prepara uma queima de fogos sincronizada. E você vai pro mar, vai pro litoral? Atenção, hein? As correntes de retorno são o principal risco de afogamento agora no verão. E a última semana do ano de 2025 começa com alerta para temporais em todo o estado de Santa Catarina. Pontualmente 8 horas e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Gabriel Muniz. Uma ótima segunda-feira para você, bom dia e uma excelente semana. A gente se encontra novamente amanhã, terça-feira, aqui nos microfones da Pan. 8 horas, 1 minuto, 8:01. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.